da Rede Municipal de Ensino de Caicó e sou membro definidor da Irmandade do Rosário aqui de Caicó também. Bom, a Irmandade ela está dentro do processo histórico, a partir do processo de escravização negra, e com isso as Irmandades elas vão surgir dentro desse processo como meio de acolher algumas demandas dos negros, como por exemplo as Irmandades tinham a função de buscar meios para alforriar negros escravizados, de prover condições de sustento para algumas famílias, processos de sepultamento, enterramentos em caso de morte, e também os negros que eram proibidos de frequentar as igrejas dos brancos. Então eles criam as suas irmandades, e essas irmandades elas vão também construir suas igrejas, no caso a igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, porque temos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, mas também a Irmandade de São Benedito e outros santos negros, Então isso aqui em Caicó e na região do Seridó, as Irmandades vão ter um grande acolhimento, exatamente pelas condições às quais os negros e as negras estavam condicionados também aqui na região. Aqui em Caicó acontece atualmente no mês de outubro, mas já houve momentos na história da Irmandade que era no mês de dezembro. Por quê? Porque era no mês de dezembro que ocorria o momento das festas, das colheitas, e os negros paravam um pouco para festejar, e com isso também a praticar a sua religiosidade, no caso a religiosidade católica, porque as Irmandades são católicas, não faz nenhuma referência à religiosidade de matriz africana. No meu caso é uma questão de ordem familiar, porque meus pais eram da Irmandade do Rosário aqui de Caicó, minha mãe, mais precisamente minha mãe, que aos 8 anos também me registrou na Irmandade, ela me levava para os festejos, os eventos. Hoje eu sou definidor. Definidor é um cargo que existe dentro da Irmandade, que atua como o grupo que decide e organiza e orienta as atividades da Irmandade, E também já fui o rei da Irmandade, que anualmente os quarteirões, que é como nós chamamos os 4 grupos que dividem a Irmandade, que chama-se quarteirões. Esses quarteirões eles são originários por exemplo, nas antigas fazendas de gado da região, e de setores onde as comunidades negras se encontravam. Então daí formam os quarteirões. E aí no final da festa, um outro rei e outra rainha são coroados, e assim sucessivamente. Isso há 254 anos que é assim. Bom, um detalhe importante sobre isso é que a escola em que eu trabalho, que é a Escola Municipal Professor Matheus Viana, fica no bairro João 23, que é justamente nesse bairro onde fica a sede da Irmandade, também onde as tradicionais famílias da Irmandade residem. A sede da Irmandade fica vizinho à escola. E hoje, lá na escola, boa parte dos alunos, meninos, fazem parte do grupo dos negros do Rosário. Então, no meu caso, o ensino de história, eu na condição de professor de história daquela escola, eu não tenho como fugir da responsabilidade e do compromisso de trabalhar a Irmandade, a história da Irmandade, do grupo dos negros do Rosário, toda a tradição, para a comunidade do João 23 e para os alunos da Escola Matheus Viana, porque é uma coisa ali que está vizinho. E muitos alunos às vezes nem despertam para isso. Então, depois que a gente começa a falar, que a gente começa a discutir, começa a mostrar, e eles começam a despertar o interesse, por todo o processo histórico da Irmandade. Bom, deveria ter uma importância maior do que a que tem, porque infelizmente também é um movimento que sofre ainda alguns preconceitos, há uma certa resistência por parte de determinados segmentos da sociedade
em se reconhecer como parte, em que pese ser uma irmandade que está diretamente ligada à religiosidade católica da região do Seridó, de Caicó, mas que a cidade não a enxerga da forma de vida, desconhece o seu processo histórico e em muitos casos a vê apenas como uma alegoria, o que não é muito mais profundo do que isso. É uma questão que está intrinsecamente ligada com as nossas identidades, como identidade de lugar, como identidade de território, como identidade histórica. Então, a cidade, ela, apesar de ser uma tradição de mais de 250 anos, mas ela ainda não consegue dar a devida importância no sentido de se reconhecer como parte daquilo. A partir de uma perspectiva de muita resistência, porque a questão do negro no Brasil ainda é muito complexa no sentido de uma parte da sociedade brasileira buscar negar toda essa trajetória do papel do negro na história e na construção do Brasil e das suas identidades. Nós não estamos falando só de uma identidade, né? O Brasil não é um país de uma única identidade, são várias identidades. E aquelas que dialogam com a história do negro, precisa que, do ponto de vista da história, a gente continue provocando um debate muito profundo, principalmente na educação, na cultura, para esse estabelecimento de um reconhecimento aberto, amplo, do papel do negro na história do Brasil. Não basta só combater o racismo, é preciso ter uma postura de afirmação e fazer com que o racismo seja visto de forma que não constrói essas identidades de Brasil que a gente pretende ter a partir das três principais forças que constroem essa história, né? O negro, o indígena, o europeu, mas dando ao negro um papel de reconhecimento e não de negação. Porque no nosso caso aqui de Caicó é uma parte importante da nossa história, uma história inclusive muito invisibilizada ainda, não é? Como muita coisa da cultura negra, das tradições negras que procuram invisibilizar por uma resistência de querer incluir o negro dentro desse processo histórico ao qual o Brasil se insere. E no caso da cultura das Irmandades do Rosário, que não existe só em Caicó, outros municípios aqui da região do Seridó também têm as Irmandades Negras, como Jardim do Seridó, Serra Negra do Norte, não é? E isso é, acima de tudo, um processo de resistência. Então, ser negro no Seridó é ser parte das tradições, da cultura, né? Principalmente a cultura negra das Irmandades, do Grupo dos Negros do Rosário, da dança, não é? E de tudo o que ela representa. Então, a importância se dá nisso, né? Nessa afirmação da nossa identidade do ser caicoense, né? Por exemplo, fala-se muito desse ser caicoense, mas quando você vai olhar nos detalhes, é um ser caicoense branco, da cultura branca, europeia, né? Católica, porque o Seridó, que é uma região muito católica, né? O Seridó é uma religião politizadamente católica. O catolicismo é uma religião europeia, que inclusive tem lá o seu dedo na ferida, né, da escravidão negra, né? E isso faz com que a gente faça uma leitura equivocada desse ser seridoense, quando não inclui dentro dos seus elementos o negro, a cultura negra, a contribuição que o trabalho negro deu também ao Seridó, na construção desse Seridó. Então, é preciso repensar isso. Então, o ensino de história, seja lá na base do ensino fundamental, seja no ensino superior, ele tem um papel muito, muito importante a exercer, porque ele vai estabelecer uma discussão, uma problematização que tira o negro da senzala e o coloca no seu lugar de destaque, que é a história. A história do ser seridoense, a história do caicoense.
Então, os negros do Rosário, em todos os seus 254 anos, se não me engano aqui, eles tiveram, né, vocês percebam que é um processo, é um período muito grande de resistência. E eu gostava sempre de dizer ao Monsenhor Técio, que era um dos membros da Irmandade, diretor espiritual, que eu gostava muito de dizer o seguinte: olha, eles só estão aqui até hoje, 250 anos, pela resistência, né? E pela afirmação de serem o que são e de oferecerem à nossa história aquilo que a própria história construiu dentro de todos esses elementos. Então, é muito mais do que uma dança, é muito mais do que um reinado, uma corte, não é? É a história em si sendo vivenciada todos os anos na festa do Rosário ou em qualquer outro evento que a Irmandade esteja presente, que os negros do Rosário estejam presentes. E isso faz com que a gente se veja nessa simbologia, que a gente se veja nessa história que se mantém resistente. Então é nessa linha que a gente afirma e reafirma a importância das Irmandades negras, da cultura negra e da história negra no Brasil.